Boa noite, amigos. Tudo bem? Mais um dia de live aí da Bastos Freire Advogados, né? Os amigos já estão entrando. Já entrou aí o nosso convidado, que eu já vou até já chamar aqui. Hoje a nossa live vai ser muito interessante sobre o uso dos meios de comunicação e inteligência artificial em tempo de home office. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, doutor André? Por aqui tá tudo tranquilo. Tá me escutando direito? Tudo bem, tá dando para ouvir bem. Você também aí? Também, aqui tá perfeito. Então tá ótimo. Bom, o nosso convidado, né, o Sérgio Henrique Monte Santo Andrade, além de empresário, professor, pesquisador, eu vou ler aqui um breve resumo aí do extenso currículo aí de, Uhum. né, graduado em engenharia de controle de automação, mestrado em engenharia elétrica com ênfase em computação aplicada, doutorando em engenharia elétrica com ênfase em computação aplicada, revisor do periódico Solar Energy, né, desculpa, membro do quadro editorial da revista Journal of Autonomous Intelligence, acho que é isso, né? Isso. Professor de escolas técnicas, faculdades, universidades, pós-graduação, coordenador de engenharia, de controle e automação e de telecomunicações, comentarista da rádio CBN Amazônia sobre automação e robótica, linha de pesquisa, smart home, smart grid, inteligência artificial, conforto ambiental e sócio proprietário da Salt Engenharia e Automação. É isso mesmo? É isso mesmo. E agradeço mais uma vez, doutor André, pelo convite e principalmente abordando uma pauta tão atual que, obviamente, né, a gente não tem uma difusão tão grande quanto a importância que deveria para esse cenário atual. Exato, né? Realmente é um tema bem atual. Eu estava dando uma olhada, né? Parece, segundo a Anatel, o aumento, né, da internet nesse tempo de quarentena ultrapassou aí os seus 50%. Aí foi algo assim muito grande e as reclamações também, porventura, acabaram vindo também, né? E esse aumento aí, todo mundo em home office, utilizando as ferramentas aí de Zoom, Meet e várias. E uma das coisas, eu não sei se que a gente percebeu que tinha muita resistência no uso dessas ferramentas e com essa quarentena, como não se tinha por onde fugir, aquelas pessoas que eram resistentes a essas ferramentas tiveram que utilizar, né? Você poderia falar um pouquinho disso? Com certeza. Para a gente começar a conversa, esse ponto que o senhor tocou é um ponto extremamente interessante quando a gente analisa justamente esse crescimento da internet, ele vem também junto ali com o crescimento das empresas que trabalham com tecnologia. Vou dar um exemplo. Só para a gente ter uma noção, o Facebook, nesse período da pandemia que nós tivemos, ele aumentou, o Mark Zuckerberg, né, aumentou a fortuna em 70 bilhões, né, do conglomerado como um todo, e o dele pessoal em 30. Então, o que, que a gente faz essa análise? Por que eu estou fazendo esse comparativo? Para mostrar que, obviamente, a pandemia ela só veio impulsionar de uma forma precoce, né, porque a gente estava vindo num caminhar, só que a pandemia, justamente, ela acelerou esse caminhar e fez com que, obviamente, muitas das situações que a gente tinha algum tipo de freio, algum tipo de impedimento pessoal na utilização, como ferramentas de inteligência artificial, como já foi citado aqui nos comentários, bem como também o trabalho via home office, fez com que isso fosse, de alguma forma, imposto à força. E com isso daí, né, obviamente, a força foi para manter a nossa saúde, mas justamente isso daí fez com que a gente pudesse perceber o quanto essas tecnologias elas já conseguem suportar, né, de demandas e muito além também o que a gente como tanto usuários, bem como também trabalhadores, pesquisadores, nós vamos ter para o futuro com essa temática. E além desse ponto que eu falei do Mark Zuckerberg,
Um dado que saiu há pouco tempo na Isto é Economia, Isto é Dinheiro, algo assim, alguma revista dessas daí, a Califórnia, que é onde nós temos o Vale do Silício, né, o maior conglomerado de tecnologias do mundo, nós temos a Apple, nós temos a Google, nós temos a outras empresas, o próprio Facebook, enfim, só o estado da Califórnia é como se fosse o quinto maior país do mundo em PIB. Nós estamos falando só de um estado dos Estados Unidos. Só para a gente ver o tanto que essas tecnologias elas estão incutidas no nosso dia a dia e mais ainda, como essas tecnologias nos moldarão para o futuro. Realmente é muito interessante. E você acha que é um caminho sem volta? Com certeza. Até porque, olha só, como eu falei há pouco, a gente estávamos num processo de transição, né? A gente começa a perceber como o mundo estava reagindo sem a pandemia. Nós já tínhamos alguns cenários no qual trabalhadores, até mesmo funcionários públicos, eles já tinham a opção de trabalhar via home office. E o home office, obviamente, ele não supre aquela necessidade da reunião pessoal. Às vezes aquela reunião ela precisa acontecer, enfim, por N motivos pessoalmente. Só que outras tarefas, outras reuniões, elas podem acontecer de forma virtual, uma vez que as plataformas para que isso aconteça estão completamente evoluídas, maduras, como a gente pode ver, por exemplo, antigamente quase ninguém fazia nenhum tipo de live no Instagram. E hoje em dia ficou bastante comum a gente ver live no YouTube, que não existia live no Instagram, e as reuniões acabam que também de uma forma mais acelerada, com outras plataformas, Zoom, Skype, acabam também ficando bem de forma cotidiana e corriqueira na nossa vida. Então, na minha concepção, de fato, é um caminho sem volta, até porque a praticidade que essas ferramentas nos traz, né, a possibilidade de ter, inclusive, um número maior de reuniões, um número maior de qualquer tipo de conversa, né? Imagina, se eu não tivesse a internet, eu não conseguiria mandar um correio eletrônico, né? Meu avô, quando namorava a minha avó, paquerava a minha avó, ele mandava uma carta e demorava 14 dias para chegar na casa dela. Imagina se eu fosse esperar uma carta com um documento por 14 dias, né, para chegar até mim, e mais 14 para chegar no remetente. É verdade. E a inteligência artificial também, nesse momento, ela, embora às vezes, conversando com alguns colegas, tem muita gente que tem um certo medo da inteligência artificial e fala até que em substituição humana. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acredito que veio para ajudar, né? Exatamente aquele... vou falar um pouco do lado jurídico, né? A gente utiliza muito a inteligência artificial para a gente ganhar tempo, né? Pesquisando as jurisprudências, pesquisando nos diários oficiais, aí, então você ganha muito tempo. O que você acha da inteligência artificial? A inteligência artificial, assim, eu também escuto muitos amigos terem medo dessa questão da substituição. Só que a inteligência artificial, né, apesar de que atualmente nós estamos tendo esse processo de implementação de uma forma, eu até digo assim, mais verídica, porque a gente vê no nosso dia a dia ela funcionando, mas o intuito da inteligência artificial, que foi criada lá na década de 50, não é, de fato, fazer a substituição dos humanos. Eu vou explicar aqui para que os nossos participantes que estão aqui com a gente na live consigam, de alguma forma, entender esse posicionamento. A tecnologia, a ideia da tecnologia, a inteligência artificial também vem desse aspecto tecnológico, é justamente fazer com que os trabalhos ocorram de uma forma mais simplificada, o ser humano gastar menos tempo com tarefas repetitivas. Um exemplo, antigamente nós tínhamos, por exemplo, grandes atores dentro do teatro. A televisão foi inventada, né? E todos, obviamente, acharam que iam ficar desempregados. E o que aconteceu? Eles acabaram migrando para a televisão.
um monte também de amigos meus que não têm um emprego, como eu digo, entre aspas, formal, viraram YouTubers, viraram blogueiro. E antigamente não existia esse tipo de trabalho. Uhum. Então a inteligência artificial, ela ainda não consegue ter as nuances que o ser humano tem, a fineza, aquela tomada de decisão refinada que o ser humano tem. Mas ela justamente consegue agir e consegue, de alguma forma de uma forma excepcional, realizar tarefas em, obviamente, situações que são repetitivas. Por exemplo, dentro do cenário jurídico, nós temos as law techs, né? Ou então as legal techs, que são Uhum. justamente startups nesse cenário da inteligência artificial, que visa, por exemplo, eu até fiz alguns tópicos importantes que a inteligência artificial está, obviamente, mais sendo implementada dentro da parte da advocacia, que seria gerenciamento de tarefas e atendimento, captura de processos pelo número da OAB, armazenamento de dados de forma mais segura, enfim, uma lista completa. E como até saiu no início da semana, a Austrália implementando inteligência artificial para situações de separação, para fazer com que a separação fosse mais prática, não entupisse Uhum. o judiciário com processo de separação, quando esses funcionários do judiciário poderiam estar, obviamente, atuando em alguma causa maior. Então, assim, a inteligência artificial ela não vem substituir o humano. É claro que por que o ser humano tem essa ideia? Porque não é a inteligência artificial que desemprega, é o processo de disrupção. Esse Uhum. processo disruptivo, por exemplo, a Kodak, todo mundo tirava foto, né? E aí Uhum. revelava. Só que o que aconteceu? Depois que inventaram a câmera digital, que foi inclusive pelo engenheiro da Kodak, que esse engenheiro, inclusive, mostrou para os donos, funcionando da Kodak Uhum. na época, a câmera digital, e eles disseram que isso não ia pegar. A mesma história com automóvel, enfim. E aí, o que aconteceu? Depois, ninguém passou a revelar mais fotos, hoje é muito pouco, e o nosso revelar de foto acabou que ficou no Instagram, que tem 50 funcionários no seu escritório principal. Né? O resto é tudo automatizado, tudo feito através de inteligência artificial, que controla todo esse nosso processo de postes. Não é um ser humano que fica lá vendo se alguém escreveu uma Uhum. palavra inadequada. Então, essa disrupção é que é o perigo. Por quê? As tecnologias elas fazem uma mudança muito drástica num cenário atual e, obviamente, o processo de maturidade desses funcionários, da migração desses funcionários para essas novas tecnologias, acaba que não é com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. É por Uhum. isso que tem alguns países no mundo, como a Estônia, a Lituânia, e tem outros países lá para o Tigre Asiático, até mesmo a Austrália, eles começaram a perceber o seguinte, que a solução não é proteger os empregos, é proteger o cidadão. Né? Por Sim. que proteger o cidadão? Porque no futuro, doutor André, essa questão, como a gente tem esse vínculo empregatício Uhum. atual, ele vai deixar de existir. Pela simples razão. Hoje em dia, uma empresa ela emprega 300 funcionários. Só que com a quarta revolução industrial, que é o que nós estamos vivendo, o que seria essa quarta revolução industrial? Todo o meu processo fabril ser automatizado, ele mesmo se adapta às mudanças do cenário, eu não preciso ter ninguém na minha planta fabril, só máquinas literalmente, né? Que a gente chama até de Uhum. Lean Manufacturing. E o que acontece? Se eu não estou empregando humanos, estou empregando quem? Máquinas. E se eu estou empregando máquinas, esses humanos que vão ser demitidos, ou eles vão criar por si só o seu empreendimento e empregar máquinas, ou então vão empregar máquinas em uma quantidade menor de pessoas. E cada vez mais lá para frente, nós vamos ter, obviamente, mais autônomos, mais empresários, prestadores de serviço, do que de fato empregados. Isso a gente vê Uhum. como esse processo está ocorrendo quando a gente vive uma crise social, um caos social. É só a gente perceber que todo mundo perde emprego e a pessoa tem que dar um jeito de ganhar, né? Ter os, Uhum. os incomings financeiros para dentro de casa. E o que é que ele faz? Ele vai
prestar algum tipo de serviço de forma, muitas das vezes, irregular, mas ele presta um serviço, ele faz os famosos bicos, que é nada mais do que um futuro, né? Como será no futuro, não dessa questão do desemprego, mas sim que aquela pessoa não vai conseguir, obviamente, trabalhar mais dentro de uma indústria, enfim, e ela vai ter que prestar um serviço e ela mesmo gerir a sua empresa, que no caso, muitas das vezes seria somente ela. Realmente, empreender, como diz até o Thiago Bahia, né? Todo mundo vai ter que empreender. Né? Só voltando um pouquinho atrás no que você falou, que eu tinha até achado interessante, também tinha lido a matéria lá, voltando à Austrália, né, sobre a inteligência artificial, quando a gente fala em divórcio. Né? Realmente é muito interessante. A gente sabe que a nossa legislação aqui, ela tem algumas vedações que aqui até daria certo com algumas restrições, como, por exemplo, hoje a gente pode fazer o divórcio no cartório, salvo se houver menores ou tiverem capazes. Né? Até acredito que seria bem interessante, daria até para implementar aqui no Brasil, né, com essas exceções, o divórcio por inteligência artificial, desde que não tenha aí um menor ou um incapaz, né? Porque essas tecnologias que tem no mundo inteiro, né, a gente sempre aproveita e faz as adaptações locais, que a gente sabe que as realidades de cada um é bem diferente, cada um tem as suas particularidades, então a gente acaba tendo que se adaptar, né? Mas é bem interessante. E essa questão aí também do empreendedorismo, né, na parte aí da inteligência artificial, que eu acho que hoje toda empresa que adotar a inteligência artificial, ela vai poder pegar aquele tempo ocioso, né, que de repente ela poderia estar ou atendendo um cliente, ou fazendo alguma outra situação, deixar que a inteligência artificial trabalhe para ela, para não perder tempo com aquilo que de repente é necessário ele dar atenção a um cliente, né? Porque quantas vezes, no caso, você pode da advocacia, o tempo que eu perderia lendo um diário oficial para saber se o meu nome estaria lá, o tempo que eu perderia fazendo uma busca de uma jurisprudência, quando eu utilizo a inteligência artificial, que já vai ali compilar todas as jurisprudências exatamente naquele assunto. O tempo que a gente ganha é algo enorme, né? Inclusive, pegando esse gancho, que até foi comentado pelo Thiago aqui, que todo mundo devia empreender. Hoje em dia, eu fico muito feliz quando eu saio em algum local, inclusive um dia desses foi o aniversário do meu primo, e graças a Deus todo mundo já está livre do Covid, então a gente pôde, entre aspas, aglomerar, né? Mas lá todos os jovens estavam conversando justamente sobre bolsa de valores. E é justamente essa questão do empreender, e também pego esse gancho para a Bolsa de Valores, porque antigamente nenhum jovem conversava sobre isso. E é tão importante que a gente entenda a questão da Bolsa de Valores, porque, por exemplo, as 3 maiores empresas dos Estados Unidos, elas, em termos de valores, elas são maiores do que todas as empresas somadas do Brasil na Bolsa de Valores, só para a gente ter noção disso. Por quê? Porque lá mais de 50% da população nos Estados Unidos investe na Bolsa de Valores, sabe o quanto pesa aquele dinheiro, sabe como fazer rentabilizar, o que muitas das vezes a gente não vê no Brasil, né? Agora que isso daqui está pegando, está subindo a crista da onda, e que é muito interessante para a gente se posicionar. E, obviamente, muito além dessa parte, tem uma frase que eu separei da AB2L, que trabalha muito com a parte jurídica. Ele falou assim, pegando essa parte da implementação da inteligência artificial dentro do escritório de advocacia. 2 pontos, abre aspas. Ficou bem claro que os escritórios que já possuíam algum tipo de legal tax, ou então law tax, ou que contrataram, tiveram um impacto negativo menor na pandemia. Em alguns, a demanda, inclusive, aumentou. Então, quer dizer, mesmo na pandemia,
né? A gente sabe que a parte da advocacia exige reuniões, existe vários tipos de trâmite, só que quando implementa esse tipo da inteligência artificial nos processos, justamente aquele tempo, que tempo é dinheiro e que também tempo hoje em dia ele acaba sendo escasso, ele vai ser direcionado para algo, ou então, obviamente, para alguma tarefa dentro do mundo jurídico que tenha mais relevância e que precise. Por exemplo, levantar jurisprudência lá nos Estados Unidos, teve até um estado, não me lembro se foi de Nova York ou foi a Califórnia, que eles pararam de fazer a contratação de estagiários uma época e também de emitir como se fosse a OAB de lá. Por quê? Porque os escritórios de advocacia, eles estavam justamente implementando inteligência artificial, e essa inteligência artificial, ela fazia o levantamento da jurisprudência, ela fazia justamente o levantamento de dados que já estão disponíveis na internet, só basta, de alguma forma, obviamente, a inteligência artificial encontrar, e o melhor, ela até te dizia qual era a melhor peça para utilizar, ela já te dava um texto pré-formatado, então percebe que ela não está fazendo uma tarefa sozinha, ela te prepara algo para o ser humano julgar, e esse ser humano, de alguma forma, dizer qual é o melhor caminho. E, assim, eu até brinco, e também tem alguns juristas, inclusive teve agora na semana passada o congresso aqui no Brasil, Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial. E nós já temos 3 livros escritos no Brasil no ano passado, também fazendo essa abordagem do direito e da inteligência artificial. Então, tem um professor doutor, que inclusive foi o que coordenou esse congresso de inteligência artificial, o professor Edgar Jacobs. Ele falou justamente o seguinte: o profissional que não se inteirar das mudanças, não souber trabalhar com elas, estará fadado a ficar para trás no mercado de trabalho. Então, eu até em conversas que eu tenho com amigos docentes, a gente conversa o seguinte ponto: que em todas as profissões no futuro vão ter que ter disciplinas e cadeiras que envolvam inteligência artificial, que envolvam a robótica, porque nós já temos cirurgias sendo feitas com robôs, até mesmo de forma autônoma. Então, isso não adianta a gente frear. Não adianta a gente ir contra o mundo, porque senão, obviamente, sempre eles vão estar um passo na frente, né, em termos de competitividade na nossa frente. Então não adianta, a gente tem que estudar, a gente tem que amadurecer e usar justamente essas ferramentas a nosso favor e não contra. Eu estava vendo aqui, teve eu acho que deixa eu ver, eu acho que era o Human Luz, que colocou aí que o brasileiro, ele empreende mais por necessidade e lá a cultura, e lá mais por cultura. Você acha que é verdade que o brasileiro, ele empreende pela necessidade, não por uma questão cultural? O brasileiro, acontece o seguinte: a maioria das mudanças que a gente tem na nossa vida, ela parte de fato por alguma necessidade. Por exemplo, eu estou acima do peso, eu não gosto de fazer exercício, mas eu tenho que fazer exercício porque é uma necessidade para eu ficar bem de saúde. Então, assim, acaba que qualquer mudança, principalmente de uma forma muitas das vezes drástica, ela é pela uma necessidade ou comum ou abrupta. Só que o que acontece lá nos Estados Unidos, ou então nos outros países, ele acaba sendo cultural. Por quê? Porque aquela pessoa empreendeu, né? Inclusive, uma vez eu andando no Rio de Janeiro, inclusive também já vi no Facebook esse outdoor que tem em ônibus, e era verídico porque eu vi de fato lá, tinham dizer da seguinte forma: se o Steve Jobs e o Bill Gates, que é o fundador, um da Apple e o outro da Microsoft, tivessem nascido do Brasil, eles não tinham criado a Apple nem a Microsoft, eles tinham virado funcionários públicos. Por quê? Acaba que é cultural nosso, né? E lá fora não é cultural. Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, em algumas cidades, não eram todas, mas algumas cidades, quando tu dizias, o que tu faz? Eu vou parar, vou estudar para concurso público, era visto com maus olhos por algumas cidades. Porque
Lá eles têm a cultura de empreender, eles têm a cultura de ganhar dinheiro, é o berço do capitalismo. Então acaba que aqui no Brasil, a maioria dessas mudanças, como foi agora o home office, essa questão do trabalhar de casa, conversar de casa, fazer reuniões de casa, acaba que foi também por uma necessidade que a gente não tinha outra alternativa, né? Então, com Aham. certeza, daqui para frente, essa necessidade ela vai, de alguma forma, se tornar cultural, como antigamente era o quê? Ir para o trabalho de carro, né? Hoje em dia, todo mundo já está trabalhando em casa, então os transportes também vão ser modificados. Nós temos países aí no mundo que incentivam, como a Holanda, incentivam os funcionários a irem de bicicleta, eles aumentam as escadas dos prédios, né? Tornam elas bem claras, ventiladas e diminuem os elevadores justamente para forçar que aquele indivíduo faça exercício físico. Então, tudo parte de uma necessidade para depois essa culturalização se implementar na sociedade e aí levar para frente. Queria mandar um abraço aqui para o doutor Evandro Grilli, lá de Ribeirão Preto, também, que é de um grande escritório lá, Brasil Salomão e Marx, e ele fala o seguinte, que os escritórios de advocacia rapidamente vão começar a ter em seus quadros cada vez mais profissionais da área de TI, e esses profissionais vão ter também que compreender as necessidades das equipes, né? Acho que é bem por aí mesmo, você? Perfeitamente. Essa colocação ela é de extrema necessidade. Olha só, muitos dos meus alunos, quando a gente conversa, eles não entendem a questão da interdisciplinaridade, né? Desde lá da escola, quando tentam fazer algum projeto que envolva as disciplinas como um todo, a gente não consegue ter essa noção. E também quando vai para a faculdade, muitas das vezes a gente não tem noção. A gente acha que matemática é matemática, física é física, química é química. E hoje em dia, quando a gente vê justamente essa pontuação que o doutor Evandro acabou de fazer, a gente percebe que não é bem assim, né? Quem trabalha na área de exatas vai ter que entender da área de humanas, da biológica, enfim, muitas das vezes não de fato para você chegar em casa e, obviamente, fazer algo de humanas, alguma consulta médica, não. Mas para conseguir modelar o seu trabalho. Por exemplo, como é que eu vou querer vender uma inteligência artificial para um escritório de advocacia se eu não sei como é o procedimento, como é que é escrita, para eu bolar a inteligência artificial, né, para configurar ela, para me fazer algum tipo de relatório, algum tipo de peça, eu tenho que, de fato, estar íntimo. Então, assim, essa junção de conteúdos, de matérias, enfim, de cadeiras, ela é muito interessante porque, olha só, quando a pandemia chegou lá nos Estados Unidos, dentro do cenário farmacológico, eles implementaram a inteligência artificial que fez um rastreio completo de vários tipos de químicas desses medicamentos e tiraram alguns que poderiam impactar no coronavírus. Então, como é que essa inteligência artificial ela foi modelada? Ela foi modelada justamente com especialistas que conseguiam entender da parte da farmacologia, né, bem como também o vice-versa. E, para pontuar, eu trouxe aqui uma pesquisa, tá, que inclusive foi feita aqui no Brasil, e eu fiquei extremamente triste, porque eu não sabia desse dado. Olha só, a nossa região, a região norte, ela ficou em último lugar na implementação de inteligência artificial, voltando agora para a parte da advocacia, nos escritórios de advocacia, né? Quem ficou em primeiro lugar foi a região sudeste, com quase 50% dos escritórios implementados, e na região norte somente 7%. O estado do Pará com 6% e o Amazonas com 1%. E o restante da região norte zerado. Então a gente vê justamente o quanto que a gente tem que amadurecer, não só nessa questão da implementação da inteligência na área de advocacia, mas como um todo, para que a gente não fique com um disparate que obviamente já é histórico, né? Entre muitas das vezes o sul com o norte e também do nosso Brasil com outros países que já estão implementando tecnologia. Eu sei que você também trabalha na área, você tem startup. Você acha que agora,
é um momento ideal para essas novas startups, até principalmente startups na área da inteligência artificial aí que estão surgindo? Você acha que esse é o momento? Assim, no Brasil, o problema de uma startup, inclusive tem um post muito bom que eu li do escritório de vocês sobre essa questão da startup, muitas das vezes é a burocracia. Né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu quero montar uma empresa, eu posso fazer tudo pelo site, muitas das vezes sai a liberação em um dia. Né? E tu tens regulamentações específicas para essa área de startup. Aqui no Brasil, a startup ela tem que se adaptar em alguma que, obviamente, já tinha, alguma regulamentação que já tinha. Então, por exemplo, nós temos uma startup voltada para parte do interior, além, obviamente, da empresa, e essa startup, ela visa justamente algumas lacunas que... Quais são essas lacunas? No interior, geralmente, faltam muitos serviços. Né? E o Brasil, quando ele lança algum tipo de programa para o interior, essas empresas, essas indústrias, enfim, essas fazendas, elas não conseguem se adaptar num tempo para pegar o benefício, a não ser que seja algum tipo de empresa que já saiba de alguma regulamentação dessa, por exemplo, como vai ser a rastreabilidade. Os produtos no Brasil vão ter a obrigatoriedade de ter a rastreabilidade. Então, se eu compro algo no supermercado, eu posso escanear e saber desde, por exemplo, se for algum produto que teve plantação, eu sei desde qual adubo foi utilizado naquele produto, né? Então a gente consegue fazer uma rastreabilidade. E isso daí, quando a gente analisa o Pará, que é um dos maiores agroexportadores, enfim, nós não temos um processo de rastreabilidade. Isso daqui ainda, eu não digo nem que começou a engatinhar, eu acho que malmente foi fecundado o óvulo, né? Então, a nossa startup, ela visa justamente fazer essa integração do interior com a tecnologia e também com o mercado, não só nacional, mas o mercado mundial. Porque quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em processos automatizados, inteligência artificial, repare, hoje o que em tese difere um profissional dos Estados Unidos mais qualificado e um profissional brasileiro mais qualificado, ou então menos qualificado, enfim, em qualquer país, é o estudo. Só que quando eu tenho uma inteligência artificial, ela é um produto. Então eu posso comprar um produto que, por exemplo, a Apple está utilizando. E com isso eu implementar dentro do meu cenário e ter o mesmo produto que a Apple está utilizando lá. Então, quando eu consigo usar a tecnologia para elevar esse meu patamar, acaba que eu também, de alguma forma, diminuo essa distância. Então, no Brasil, hoje em dia, as startups elas são muito bem quistas, né, e vistas. Por quê? Porque é uma empresa enxuta, é uma empresa que não precisa de uma estrutura necessariamente local. Elas trabalham, a maioria lá na Califórnia, inclusive até hoje, grandes empresas saíram de coworkings, né? Então tu tens aqui a tua empresa, tu estás numa mesa, tu vira, tu conversa com um amigo, tu conversa, bate um papo, tu tens uma ideia e tu já consegues fazer justamente essa implementação e, obviamente, ter algum insight que com startup fica muito mais fácil de implementar. Então, você acha que, como você falou, realmente a gente poderia ter muito mais startups e a gente acaba esbarrando na burocracia, né? Que é uma pena, né? A gente poderia ter tantas aí novas empresas, até ajudando aí nesse tempo aí de quarentena, que a gente vê ideias brilhantes. Eu achei muito interessante quando você tinha me colocado aí sobre essa sua startup, né? E às vezes conversando com alguns colegas, a gente sempre comenta realmente a dificuldade aí, essa burocracia que emperra, né? E vai ficando cada vez mais difícil. A gente poderia... E às vezes, o que eu já vi, pessoas, às vezes, de repente, abrindo startups no exterior, pelo fato da burocracia ser menor, e a gente, às vezes, tendo que importar essa tecnologia, né? Algo que podia estar aqui do lado, e é uma pena, né? Infelizmente, essa questão da tecnologia e com essa burocracia trava muito, né? Trava muito, até porque a leis, né, no Brasil,
acaba que, inclusive, quando a gente olha as NBRs, né, da parte da engenharia elétrica, é comum a gente perceber que, por exemplo, tem NBRs a 5419, enfim, que foram feitas lá na década de 80 e muitas das coisas que a gente utiliza atualmente, como sensores, como Wi-Fi, enfim, não existem nessa normativa. E o que acontece? Também isso reflete nas nossas leis. Então, por exemplo, o Brasil, na América Latina, ele é um dos últimos países a investir em veículos elétricos. Então, isso é completamente na contramão do que o mundo está propondo. Não quer dizer que o que o mundo está propondo é o correto, mas a gente tem que analisar com bastante cautela e com bastante atenção qual qual a movimentação que o mundo está fazendo, justamente para que eu consiga, de alguma forma, equilibrar o meu mercado. Então, por exemplo, nós vemos lá nos Estados Unidos veículos elétricos que tu já vens, quando tu pagas no financiamento, tu já tens a recarga vitalícia do carro, né? Então a gente olha aqui, poxa, por que eu não consigo implementar de alguma forma? Por que demora tanto? Qual é a razão disso acontecer? É por isso que muitas das vezes, doutor Alexandre, desculpa, doutor André, que eu acabei de ler o doutor Alexandre aqui escrevendo, mas muitas das vezes a gente cai na informalidade justamente por isso. E é aquela empresa que poderia estar movimentando a economia de forma legal, ela acaba ficando, obviamente, de forma ilegal, prestando algum tipo de serviço, ao invés de, obviamente, contribuir, pagando os impostos devidamente, enfim, justamente por conta dessa burocracia. Realmente é uma pena, né? A gente fica assim, bastante sentido que podia isso estar bem melhor. Voltando ali ao tempo ali do que a gente falou de comunicação e home office, conversando com alguns clientes, que a resistência que ele tinha de fazer uma videoconferência, porque às vezes tem muitos clientes que, de repente, até pela idade, que fazem questão que aquela reunião seja pessoal. Né? E com a pandemia, não teve escolha, teve que ser virtual. Você acredita que, de repente, agora, passando esse período de isolamento, aquelas pessoas que eram resistentes, que a gente tinha que fazer longas viagens para visitar um cliente que podia ser feito por videoconferência e que agora já começaram a, entre aspas, pegar um gostinho, você acha que aquelas viagens para visitar um cliente mais longe vão acontecer, ou você acha que agora, porque aquelas viagens, além de você perder um tempo em deslocamento, dinheiro que você, o teu custo está lá em cima para fazer essas viagens, você acredita que vai acabar essas viagens que a gente fazia para visitar o cliente e agora elas vão passar a ser virtual, ou você acha que não? Assim, acabado atualmente, ou mesmo daqui a alguns 5 anos, eu acredito que não, mas que vão diminuir, com certeza. Eu vou lhe contar aqui uma história aí, tomara que meu pai aqui não esteja online, mas meu pai trabalha há 45 anos no Banco Central. E ele é daquele que não falta um dia, enfim, ele ama o trabalho dele, entra 7 horas e sai 19 horas. E quando começou a pandemia, ele não queria trabalhar em casa, ele queria continuar. E aí meu pai tem 65 anos, né? Vai fazer daqui a algum tempinho 65, agora ele vai fazer 61. Então, ele já está naquela idade de risco. Só que ele é esportista, enfim, beleza. O que eu tive que fazer? Eu tive que falar com o chefe dele para, obviamente, fazer com que ele pudesse trabalhar em casa, né? Ele ficou chateado, só que agora ele se acostumou a trabalhar em casa. Então, assim, ele consegue ser mais produtivo, ele consegue trabalhar, obviamente, no período que ele teria que trabalhar e muitas das vezes até mais, né? Então, a produtividade dele aumentou. Ele já conseguiu trabalhar com as ferramentas, já utiliza as reuniões online. E o que eu percebo, né? O meu pai, ele mudou a rotina dele, é uma pessoa que trabalhou desde quando, eu me lembro quando eu era criança, ia lá no Banco Central, ele trabalhava com aquelas, esqueci até o nome, aquelas máquinas de escrever, né? Ele trabalhava daquela forma no Banco Central e hoje em dia ele está aqui trabalhando. Datilográfica, isso. E aí ele está trabalhando hoje em casa, né? Então, assim,
Tem clientes meus no interior que eles não vieram para cá para reunir comigo justamente por conta da pandemia, mas a gente dá um jeito, faz a reunião pelo Skype. Hoje em dia eles fazem, Sérgio, eu preciso mesmo ir aí, a gente pode reunir pelo Skype? Pode, sem problema nenhum. Então é justamente isso. Agora, aquela resistência que se tinha, ou inclusive meu pai até riu aqui embaixo agora, ele está aqui online, né? Essa resistência, ela, de alguma forma, ela vai dando espaços, né, a essas tecnologias, porque a gente vê que não é nada demais. Como eu falei, claro que tem reuniões que precisam ser presenciais, mas será que todas precisam ser presenciais? E tanto que agora na pandemia, eu gastava 2, 3 tanques por mês rodando para cima e para baixo, dando aula. Agora eu gastei um tanque em 3 meses. Então a gente acaba que percebe que muitos dos nossos afazeres eles poderiam ter sido feitos à distância de alguma forma, né? Mas, como eu disse, não necessariamente todos vão ser substituídos, mas gradativamente, cada vez mais a gente vai ter os seres humanos trabalhando na sua casa, até porque nós estamos com atualmente nós já temos a realidade aumentada, nós já temos a 3D, né? Inclusive lá no parque da Disney tem shows que são feitos no palco, justamente não por seres humanos reais, mas por uma projeção 3D, né? Um holograma que se chama, e a gente tem a certeza que esse holograma ele existe. Para nós termos noção, hoje em dia, os hologramas eles são tão reais que nós já temos hologramas que emitem odor. Então, por exemplo, se eu tenho um perfume, passei um perfume, quando eu for me conectar, o meu holograma, obviamente, vai aparecer ao lado da pessoa, né? Inclusive, já tem teste, já tem artigos científicos disso, e a máquina que cria o holograma também faz o cheiro, né? Ela faz uma combinação química e o cheiro da pessoa sai no ar. Então acaba que a gente vai substituindo essa necessidade, só que eu me pergunto, até que ponto também é saudável a gente ficar completamente isolado sem o contato humano, né? É verdade. Né? E a doutora Ellen, né, que é advogada nossa, que está lá em Portugal, um abraço. E pelo horário, agora já de madrugada em Portugal, está aqui nos prestigiando. Né? Ela fala, né, a máxima da reunião que seria por e-mail, né? Verdade. Agora a gente realmente a nova realidade, né? Conversando com alguns colegas, né? Eles às vezes têm uma certa resistência quando vai se tratar de algum assunto mais sigiloso. Nós tivemos aí, eu tive alguns colegas relatando que teve invasões dessas plataformas aí de... não vou citar o nome, mas essas plataformas de videoconferência, inclusive até a própria OAB daqui do Pará, numa das suas reuniões com as advogadas, teve o seu link invadido, né, e colocaram pornografia, né? Então, às vezes, conversando com alguns colegas, ainda tem uma certa resistência pelo medo de o que se pode ou o que não se pode também conversar por videoconferência, né? Você acredita que existe algum sistema 100% seguro? Você que trabalha aí sempre com a parte tecnológica aí. Olha, de fato, essa questão da segurança, ela é extremamente importante. E antes de eu pontuar a sua pergunta, é importante que a gente faça uma reflexão. Quantos computadores que nós temos, né? Enfim, no nosso dia a dia, de fato, eu implemento um antivírus pago. Né? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque a maioria das vezes a gente usa o antivírus que já vem no Windows, né? A gente utiliza um computador da Apple, por exemplo, um Mac, porque é mais difícil de ter vírus, e acaba que a gente deixa, né, a nossa segurança de lado. E isso, por que eu pontuei? Porque isso daí reflete ao longo de toda a cadeia.
quando a gente analisa, né, a questão da segurança, a gente sempre pensa na tecnologia ao favor do nosso bem-estar, mas a gente não pensa no que essa tecnologia necessita para funcionar. Muitas das vezes a gente só pensa, precisa ter uma internet boa. Mas será que o meu roteador ele tem firewall? Será que o meu roteador ele tem rotinas políticas de segurança? Será que a minha conexão perpassa por um servidor e nesse servidor eu faço algum tipo de filtro? Inclusive teve um profissional que acabou aqui, que falou aqui ainda há pouco, aqui nos comentários, que disse que ele transita nas duas áreas. Eu acredito que ele é da parte do TI e da parte da advocacia. É o doutor Celso, ele é lá do nosso escritório de Brasília. Isso, olha só. Ele realmente, além de advogado, é formado em TI, um excelente profissional na área. A gente tira todas as nossas dúvidas, é o que dá o suporte. Quando tem uma dúvida maior, ele nos salva. E é justamente isso. É bom ter justamente esses profissionais dentro do nosso escritório, da nossa empresa, enfim, porque olha só o que acontece. A gente deixa a nossa segurança, muitas das vezes, na mão de outras empresas grandes de TI. Só que o que acontece? Elas são alvos de invasão milhares ao longo do dia, né? E, obviamente, esses hackers, eles trabalham justamente para fazer essa invasão. Então, não é interessante que a gente deixe, de fato, só na mão das plataformas, porque a segurança dela, apesar de, obviamente, ser uma segurança que a empresa investe milhares de dólares, mas, querendo ou não, também eu tenho milhares de hackers tentando burlar. Então, é interessante que a gente faça a nossa parte também dentro da empresa. E muito além disso daí, que eu sempre falo quando eu estou conversando com amigos, enfim, a segurança, ela precisa ter uma ótica, muitas das vezes, maior do que para o sistema. Porque, olha só, essa questão de hackeamento, ele não vende agora, né? A gente usa essa palavra de hack porque a gente fala de computadores, mas desde quando o mundo é mundo, sempre existiu alguém tentando tirar algum tipo de vantagem. Por exemplo, a parte do gato, né? da iluminação. Isso é um hackeamento, né? Olha, por exemplo, eu dou aula na parte de elétrica, tem alunos meus que trabalham dentro da nossa concessionária aqui em Belém, de energia, e eles me falam cada gato que foi desenvolvido. Gato, para quem não sabe, é quem se apropria de energia elétrica indevidamente. Então, essas pessoas, eles criam artimanhas para justamente burlar o relógio, para fazer com que o relógio rode mais devagar, ou então até mesmo hackear, porque já é um relógio digital, né? Os atuais, hackear esse relógio digital para isso. Então, assim, sempre vai ter, né? Desenvolver uma tecnologia, tem alguém atrás para, obviamente, fazer com que essa tecnologia seja hackeável. Só que isso daí é justamente um outro ponto que a gente tem que estar atento, que não é somente eu implementar a política de segurança e esquecer. Eu tenho que ter atualização constante disso, né? Então, muitas das vezes... Acho que deu uma travada aí. Ficamos sem o sinal aí do Sérgio. Vamos ver se ele retorna. Eu acho que é um dos problemas nossos. A internet, ela está cada vez pior, né? Eu acho que ele caiu aqui, a conexão dele. Deixa eu ver se ele retorna. Vamos ver se a gente consegue aí fazer a conexão. Oi. Bem, caiu a conexão, né? Na verdade, o Instagram disse para mim que tinha terminado. Ele cancelou a minha tela e apareceu que tinha terminado. Aí eu disse... eu não 10 minutos ainda. Pois é, eu não sei qual foi o problema. Ele apareceu que tinha terminado, aí cancelou e apareceu eu falando. Aí eu tive que sair, enfim, e retornar.
Então, só fazendo essa pontuação que eu estava falando antes do Instagram me interromper, essa parte da atualização, por exemplo, tem muitos amigos meus que têm um celular e está com o sistema Sim, operacional desatualizado, o iOS, se for entendi. no caso da Apple. E, obviamente, se eu estou com ele desatualizado, minhas políticas de segurança também estão desatualizadas, né? Entendi. Então, acaba que isso ocorre ao longo, como eu falei, desde sempre, né? Da cadeia como um todo. Então, claro que, como eu falei, reuniões importantes a gente tem que fazer de uma forma privada ou por meio de uma ferramenta extremamente que tenha uma segurança, uma política de segurança implementada. Mas, né, como tudo, né, na vida, sempre um carro pifa, né, um médico erra. Então, também a parte da tecnologia, né, vai ter sempre uma brecha que alguém vai se apropriar disso daí. Estou vendo uma pergunta aqui, Sérgio Andrade 59, É o meu pai. o teu pai. Ele está fazendo uma pergunta aqui, que o medo da tecnologia é um entrave maior que a burocracia para o avanço tecnológico? Esse entrave foi justamente aquilo que a gente falou, né? Quando a gente analisa cenário Brasil, a burocracia, esse entrave tecnológico é justamente o que vai de contramão ao mundo. E quando todo mundo simplifica, aqui a gente demora, como eu digo, né? Muitas das vezes os nossos governantes eles atendem os seus interesses e, obviamente, esquece de alguns outros interesses que são, obviamente, importantes para a nação como um todo. Uhum. Vendo um comentário aqui da doutora Ellen, falando que não vamos muito longe, salvo engano, em 2017, algumas empresas paraenses tiveram seus sistemas invadidos e sofreram extorsão. Até hoje, há pouco tempo, a gente ouviu falar isso aí. Na realidade, acho que não foi só em 2017, não. Eu vi até nesse momento mesmo de pandemia, de invasões, e eles cobrando a criptomoeda para liberar, né, os computadores, às vezes, de repente, empresas imensas que a gente jamais imaginava ali que tinha uma falha ali no sistema, bloqueando tudo, e eles cobrando altíssimos valores em criptomoedas, né? Justamente isso, essa questão da criptomoeda, até porque é mais difícil de ser rastreável, mas já aconteceu, inclusive, em uma das indústrias que eu era estagiário na época da Uhum. faculdade, justamente eles sequestraram o servidor e cobraram em criptomoeda, só que aí eles tinham outro servidor, né, a parte de TI, um servidor de backup, fizeram a implementação desse outro servidor e apagaram o antigo, fizeram uma limpeza no antigo. E assim, para que a gente fique bem alinhado com essa questão da segurança, é importante também a gente refletir quantos e-mails a gente passa por dia, que hoje em dia é algo tão comum no nosso dia a dia, mas a gente passa, né, informações delicadas, sensíveis, enfim, através do e-mail, e o e-mail é plenamente possível de ser hackeado. Né? Da mesma forma, a mesma internet que tu usas, né? Tu usas, eu digo não o doutor André, mas os espectadores aqui, que tu usas, é o mesmo do qual tu manda e-mail. É o mesmo que tu conversas no WhatsApp, é o mesmo. E o que muda de um para o outro, né? Porque eu falo coisas sensíveis no WhatsApp e de repente eu não falo numa videoconferência, porque o WhatsApp ele tem uma segurança maior, né? Então, a gente vê que os hackers, né, hoje em dia, eles clonam o número do WhatsApp e têm acesso, né, às conversas das pessoas. O Instagram, a gente viu aí no alto escalão do governo isso acontecendo. E que, se a gente for perceber, muitas das vezes o erro, no caso, como aconteceu no alto escalão do governo, é nosso. Né? A gente não colocar uma verificação em duas etapas no nosso WhatsApp, a gente não ter justamente esses cuidados, não sair clicando em um monte de link, né? Mensagem de texto que chega com algum tipo de foto, de conteúdo, não se deve fazer download, a não ser que o número seja de uma pessoa confiável e que de fato tu esteja esperando aquilo, porque aquela pessoa pode estar com o vírus e te passou, então a mesma precaução que a gente tem com o vírus do coronavírus, a gente tem que ter com os vírus do computador, né, e da internet.
É os phishing que eles falam, né? É os phishing, Na verdade, eles jogam uma isca e você cai, justamente. né? Então, os menos, né, os desavisados, né? Por isso que a gente tem que ter redobrado, né? E essa questão agora dos links aí das plataformas aí para videoconferências, né? Elas também podem ser hackeadas e de repente acabar tendo informações valiosas de uma empresa e depois querer aí uma extorsão, algo parecido, né? Sérgio, eu recebi aqui o aviso que já estamos aí já nos nossos 5 minutos finais, né? Então eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais aí para a gente. Perfeito. Olha, eu agradeço enormemente pelo convite, agradeço ao Thiago Bahia também por esse approaching que ele fez, agradeço todo o escritório pela recepção desde sempre, pelas conversas presenciais e também virtuais, e é muito interessante justamente essa conversa para que a gente consiga fazer essa transmissão não só para os escritórios de advocacia, mas para a população como um todo, para que, obviamente, ela consiga entender, ela consiga incorporar no seu dia a dia que a tecnologia não uma concorrente, a tecnologia ela não é algo que, de alguma forma, vai te tirar do mercado de trabalho, e sim que vai te proporcionar mais tempo livre para ficar com os filhos, para fazer o que quiser de fato, né? Gastar tempo com o que quiser de fato, e não, obviamente, fazer esse desemprego em massa. Então, mais uma vez, agradeço, obrigado a todos que estiveram aqui, e vai ser sempre um prazer estar disponível para o doutor André, para o doutor Alexandre e todos do escritório. Muito obrigado. Obrigado. Sérgio, nós que agradecemos aí a sua presença, o seu convite aí, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade de adquirir esses conhecimentos, né? Que é um momento um assunto tão atual, né? Agradecer aí por disponibilizar esse tempo aí de nos dar essas informações valiosas, né? Agradecer a você, a Salt Engenharia, né? Muito obrigado. E nós esperamos aí, quem sabe aí numa próxima live aí de algum assunto aí até voltado aí à sua startup, né? Uma especificamente ou a parte de engenharia aí. Foi um prazer enorme poder aí esse bate-papo aí descontraído, né? Desejar uma boa noite a todos e dizer que quarta-feira temos outra live aí com outros assuntos interessantes. Muito obrigado a todos aí, obrigado, grande abraço, Sérgio. Até mais, Tchau. grande abraço também a todos. Tchau, tchau.